A gente vai continuar falando de saúde no quadro Você e o Doutor. Hoje o foco são os problemas no ouvido, como a diminuição da audição, labirintite e zumbidos que afetam a qualidade de vida de muita gente. E segundo estudos do IBGE, mais de 10 milhões de brasileiros apresentam algum grau de surdez, Ana. Renatinha, exatamente por conta disso que o nosso médico de família, doutor Antônio Expresso, bom dia, doutor. Bom dia, tudo bem? Está aqui com a gente hoje para tirar todas as dúvidas sobre os principais problemas auditivos, as suas causas, os sintomas e principais tratamentos. Bom, doutor, para a gente começar, eu queria que o senhor explicasse para a gente como é que funciona o nosso aparelho auditivo. Bom, o aparelho auditivo, todo mundo pensa, aqui é... Não, aqui a gente tem... O ouvido é dividido em 3 partes. Ouvido externo, ouvido médio e ouvido interno. E no ouvido interno é que tem esse aparelho aqui, olha. E esse aparelho que eu estou segurando é o labirinto e a cóclea, por onde o som ele é levado para o cérebro. Para entender bem disso que eu estou falando aqui, vamos dar uma olhada nessa animação, que aí vocês vão entender. Então, olha lá, a menina está dançando, ouvindo música e o aparelho auditivo é tão importante que ele vê o som e o equilíbrio também. Então, o som, as ondas sonoras batem no tímpano, entram nos ossículos, na bigorna, no martelo e no estribo e vão levar por difusão lá dentro da cóclea, os cílios todos vão se mexer e vão levar esse impulso elétrico para o cérebro por conta do nervo auditivo, que é o aparelho vestíbulo coclear. Ele sobe para o cérebro e o cérebro tem, então, a noção do som e do equilíbrio, do meu movimento. Então, o ouvido é importante. Ele está ligado ao nosso movimento? Equilíbrio e movimento e para o som também. Por isso que é um aparelho tão importante como é. Com certeza, é pequenininho, mas é tão importante, né, doutor? Lógico. Agora, o doutor Expresso, é normal a gente ir perdendo a audição conforme a idade vai passando? Conforme a idade vai, os anos vão passando, você pode diminuir a sua acuidade auditiva. Mas não é só na terceira idade que esse problema se reflete. Ele pode pegar nos mais jovens também. Vamos supor que nós 3 aqui vamos resolver fazer uma caçada submarina, nós vamos mergulhar. Perfeito. Cada vez que eu vou mergulhando, nós 3 temos muita pressão no ouvido. E essa pressão no ouvido pode causar, tanto no jovem como na criança, e tem crianças que já nascem com problema auditivo, problemas definitivos, zumbido, surdez. Então a gente precisa tomar muito cuidado com o que faz, porque a gente pode ficar com problema auditivo. Aproveitando isso, doutor, o senhor falou que a questão da idade é uma das maiores causas aí de questão de perda de audição. Sim. Mas, além do envelhecimento, quais outras causas afetam o nosso aparelho auditivo? Boa pergunta. Vamos dar uma olhadinha nas principais causas da perda da audição. Em primeiro lugar, o nosso ouvido produz cera. E essa cera é importante para lubrificar os nossos ouvidos. Quando você não absorve apropriadamente, ela fica lá. Então, ela entope, você pode ter surdez. Infecções de repetição, muita água, otite, inflamações, exposição a ruídos. Hoje, todos nós aqui estamos expostos à buzina de automóvel, cachorro latindo, tosse, fones ronco. De ouvido. Você está dormindo à noite, o seu companheiro tem ronco, isso afeta também. Fatores genéticos, como a otosclerose. Antibióticos é um ponto importante. É mesmo? E não só antibióticos, como anti-inflamatórios também podem dar problema de audição. E também diabetes e hipertensão. Olha quantas causas a gente tem que pode levar à surdez. Agora, doutor, como é que a gente percebe que está na hora de pedir ajuda médica? Não é só quando você perde totalmente a audição. Como é esse ponto de alerta, em que momento? É tão importante o que você está falando agora, porque muita gente que está vendo o programa tem surdez e não sabe. Então, quais são os principais pontos que a gente tem que levar agora muito a sério? Em primeiro lugar, zumbido no ouvido. O zumbido no ouvido pode ser sinal já de perda auditiva. O primeiro ponto é o zumbido. Ouvir TV ou música com volume mais alto do que as outras pessoas. Você vai visitar alguém na casa, nossa, o som dá para ouvir na porta. Dificuldade em acompanhar uma conversa. Toda hora você pergunta, desculpa, dá para você repetir? Não entendi. Opa, já é um sinal. Isolar-se ou evitar conversar. A gente evita conversar, não é porque eu não estou entendendo o que você está falando, porque eu estou surdo. Outra coisa importante é, toda vez que você conversa, você não entende o que a pessoa está falando.
Então você tem que se concentrar, parece que você tem que ler o lábio da pessoa. E por falar em leitura labial, que eu já vou falar já, essa leitura labial, muitas vezes você tapa a boca, a pessoa não entende o que você está falando. Opa, surdez. E depois, o que acontece? Você pega o telefone e não consegue ouvir o que a pessoa está falando. Você começa a gritar no telefone. Ô, amigão! Você está na rua, você está ouvindo o cara gritando. Dificuldade de se comunicar em locais com muito barulho. Então fica aquele zumbido no ouvido, aquela loucura, você não consegue entender uma palavra. E não reage a sons normalmente irritantes. Você está tocando a buzina, a pessoa do lado nem está ouvindo que está tocando a buzina. Ninguém aguenta. A pessoa fala, não estou entendendo o que está acontecendo. Esses são os pontos cruciais de que você precisa procurar ajuda. E como é que a gente trata isso, doutor? Bom, normalmente o tratamento começa com tratamento clínico. Aqui vocês estão vendo o otorrinolaringologista, que é a especialidade, removendo cera do ouvido da pessoa. Número 2, se não melhorar, tem cirurgias para colocar os ossos no lugar, melhorar o tímpano, fazer a plástica do tímpano. E depois também tem um aparelho auditivo. Hoje nós temos aparelhos muito modernos, que você calibra o aparelho aqui no teu celular. E você faz parte da população. Você faz parte agora da conversa. Porque se você não ouvir direito, isso leva à depressão, leva até à demência. Então, atualmente, nós focamos muito na qualidade de você ouvir. Agora, doutor, outra questão ligada ao ouvido é a labirintite. Sim. Né? O que é exatamente? Como é que ela funciona dentro do organismo? Bom, a labirintite é um problema, porque ela é a inflamação do labirinto, né? Vamos dar uma olhadinha nessa animação para a gente entender melhor como é que funciona. Toda vez que você bebe muito álcool, por exemplo, destilados, misturados, junto com cigarro. Então, são duas coisas juntas, né? Tabagismo e a bebida alcoólica. Tudo isso inflama o labirinto. E essa inflamação do labirinto leva à labirintite, que é aquela tontura, aquela vertigem que você tem. Fora disso, café em excesso. Tem pessoas que tomam tanto café que a hora que vai levantar da cadeira começa a ter muita tontura. Então, cuidado com esses aditivos que você põe no dia a dia. E, além disso, altas taxas de gordura no sangue, porque vão impedir a irrigação do labirinto também. E, além disso, cuidado com a idade avançada, que é um fator que vai acontecer mesmo. Sim. Então, para chegar na idade avançada, tenha uma atividade física boa, uma nutrição adequada, que ajuda bastante. E cuidado com infecções e traumas. A otite de repetição também afeta o labirinto, levando a labirintite de repetição. Olha. O estresse do dia a dia. Qual é a causa principal hoje da labirintite? Está aqui, ó. É o estresse. Então você está o dia inteiro no seu escritório, a hora que você levanta, bum. E a pressão alta, hipertensão arterial. Então todos esses fatores que eu falei aqui são causas principais da labirintite. E a gente, com labirintite, sabe que a vida é ruim, porque fica aquela tontura, você levanta da cadeira, tem aquela tontura, então não dá. Parece que tudo está rodando, né? Tudo rodando. Então, agora, doutor, eu já ouvi pessoas falando assim, nossa, eu fiquei tantos dias com labirintite. Quanto tempo exatamente dura uma crise? E ela tem cura? Então, normalmente, Aninha, a crise da labirintite, ela dura horas, às vezes ela melhora sozinha, ou ela pode durar Horas? dias e semanas. E nesses casos que tem horas, dias e semanas, você tem que procurar um especialista, porque às vezes tem medicamentos que melhoram muito, mas tem posições que a gente faz em fisioterapia para melhorar os cálculos que ficam lá dentro do labirinto. Então a gente precisa cuidar disso daí. Agora, outro problema também é relacionado ao zumbido, doutor. E quais são as causas? Bom, O que acontece? o zumbido no ouvido, eu acho que a maioria das pessoas que já eu conheço tive. tem Eu zumbido. já Aí eu já isso. tive zumbido também. E não adianta, porque todo mundo que tem problema na coluna, principalmente a coluna cervical, e a coluna cervical fica muito próxima aqui do aparelho auditivo, pode ter problema de zumbido. Alterações cardiovasculares, como infarto, entupimento de artérias, diabetes também, tudo que causa entupimento pode dar um pouquinho de zumbido. Disfunção da articulação da mandíbula, porque inflama essa região. Consumo excessivo de cafeína, álcool e tabaco e a perda auditiva. A gente põe aqui outra vez a perda auditiva como um dos sinais clássicos do zumbido. A pessoa que tem zumbido tem que fazer uma audiometria para ver se já está com falência da audição. Então, o zumbido seria o primeiro sinal para uma perda auditiva. Da surdez. É sim.
Isso tem cura, doutor? O zumbido? O zumbido, primeiro a gente tem que identificar a causa que está acontecendo com você, porque o que a gente faz com uma pessoa que tem zumbido? Em primeiro lugar, lavagem do ouvido no consultório para tirar o excesso de cera. Além disso, a gente pode fazer um tratamento das infecções, caso você tenha uma otite crônica. E é muito importante a terapia sonora. Atualmente tem um tratamento moderno que a gente coloca som de onda, cachoeira, musiquinha baixa, para você afastar. Isso é para inibir o zumbido, doutor? É uma doutor? terapia sonora, É mesmo? Eu não sabia, mas eu gosto. Eu já fiz essa saber. parte de ondas e de barulho de água para poder acalmar, para fazer Antes de meditação, dormir, antes de né? dormir. Tira, sai fora, o zumbido vai embora. Olha que curioso. Momentaneamente funciona. E olha, acompanhamento psicológico, porque às vezes você tem um pouquinho de ansiedade e depressão e isso leva ao zumbido. Tanto que alguns medicamentos que a gente usa para tratar ansiedade e depressão funcionam muito nesses casos. E, finalmente, intervenções odontológicas e até fisioterápicas aqui para posicionamento do pescoço ajuda bastante a tratar o zumbido. Agora, doutor, chegou o momento da dica de ouro. Qual o conselho que o senhor dá para evitar aí o problema, a perda de audição? Então, olha só. Primeiro lugar, cuidado com fone de ouvido. Adolescentes demais, crianças Não, e você também. vai para academia, tá todo mundo com fone de ouvido na rua, então cuidado. Mas não só adolescentes, os adultos, todo mundo hoje quer um fone de ouvido. E passa o dia, né? O dia com E o volume fone inteiro no ouvido. alto não dá. É. Segundo lugar, não use hastes flexíveis para a limpeza do canal lá dentro. Aqui, para tirar esse acúmulo de cera de fora, você pode usar a haste. O problema é você colocar a haste lá dentro Então e ficar é só cutucando. por fora? É por fora, isso não tem Não problema. pode entrar no... Não. Assim como Ó, a vida de bebê, Renatinha, tem que lembrar isso, dessa regra. por fora. Por fora. Ó, como está aqui, ó, evite o acúmulo. Mantenha uma alimentação muito balanceada, tomando sempre muito líquido. E evite cigarro e álcool. E, finalmente, consultar um médico regularmente para saber como está a sua saúde em geral. Tá Tá vendo? vendo só? Vale ouro. Essa sim é a dica de ouro. Doutor Spreisser, muito obrigada. Prazer em vê-lo. Semana que vem tem mais consulta aqui. Estaremos aqui. Obrigado. Onésio boa Catelli. Quanta dica boa, viu? Eu tava aqui ligadaço, não perdi nada, é muito importante. Parabéns, parabéns. Ó, Obrigado. e se você de casa quer aprender mais sobre saúde com o nosso médico de família, Antônio Spreisser, não deixe de assistir também ao novo episódio do podcast Você e o Doutor. O tema é a importância dos exercícios físicos para o nosso corpo e, ó, para nossa mente. É fácil, é só apontar a câmera do seu celular para o QR Code que aparece aqui na tela e conferir. Não vai perder, hein? Obrigado, doutor.